Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui mais um dia para ministrar o FDR, que é o nosso discipulado, formando discípulos reconstrutores. Eu sempre falo que o FDR não é um estudo teológico, não é um treinamento bíblico apenas, mas o FDR é um treinamento de formação de discípulos. Eu creio que o grande avivamento virá quando toda a igreja do Senhor estiver discipulada. A palavra de Deus diz, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 6, abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós não estamos aqui para ensinar a letra, nós estamos aqui para ministrar, aleluia, o espírito da letra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, você que está tendo um tempo de descanso, na sala, no quarto, para um pouco, para nós conhecermos mais a profundidade da palavra de Deus. E quando eu falo de profundidade, eu entendo que a palavra de Deus, ela é tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. E eu creio no nome de Jesus, que você vai sair daqui desse estudo edificado, transformado pela palavra. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo como igreja, como nação, como povo de Deus. Eu quero te dizer que esse é o tempo, essa é a hora de você se derramar na presença do Senhor, para que o Espírito de Deus possa tocar você, e somente os sedentos receberão algo novo de Deus, para uma grande colheita nesses dias. Eu creio, queridos, que essas palavras são importantes para nós, nessa hora que nós estamos vivendo. Jesus estava falando aqui nesse texto, do sermão da montanha, para as pessoas que estavam ali. E nesses dias, é muito importante para cada crente, para cada evangélico, ter uma fome, uma fome e uma sede ativa para Deus. E nós vamos orar nesse momento e consagrar esse FDR ao Senhor. Aleluia. Eu quero que você abra o seu coração para a palavra de Deus. Eu creio que nesta noite a palavra de Deus vai queimar no teu coração por mais sede e fome de Deus, até o ponto, aleluia, de você se tornar cheio da presença de Deus. Pai, no nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós agradecemos pelo privilégio, Senhor, de podermos estar na tua casa, Senhor. Podermos, através das mídias, através da rede de comunicação desse ministério, chegar às casas, chegar aos lares, chegar, Senhor, à igreja nas casas, Pai. Já que nós não podemos reunir o teu povo em tua casa, mas o teu povo está em suas casas, buscando a tua presença, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Adorado seja a ti, Senhor, por tudo aquilo que tu tens feito, Senhor.
E eu quero que você pense nessa palavra, fome e sede, porque o nosso corpo, ele tem uma linguagem, e nós sabemos que quando nós estamos com sede, a nossa garganta fica vazia, e nós precisamos buscar água. Eu não sei nesses dias como você está, sem poder ir à igreja, sem poder ir cultuar ao Senhor, mas eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor traga sede e fome. A palavra de Deus diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Vamos adorar o Senhor nesta hora, como sempre temos falado. Erga um altar de adoração na sua casa, erga um altar de adoração onde você estiver. Levanta as suas mãos aos céus, renda-se ao Senhor, porque quanto mais rendido você estiver, mais forte será o toque dele na sua vida. Deixa o Espírito de Deus tocar no teu espírito. Comece a adorar a Ele. Comece a adorá-lo. Te entronizamos, nós te adoramos, e toma o teu lugar, ó Cristo, Filho do Deus vivo, ao único que é digno. Toma o teu lugar, grande Rei dos Reis, reina sobre nós, e tua é a glória, e o reino é sempre teu. E toma o teu lugar, ó Cristo, Filho do Deus vivo, ao único que é digno, e toma o teu lugar, em grande Rei dos Reis, reina sobre nós, e tua é a glória, e o reino é sempre teu. O domínio está em suas mãos, tua vontade prevalecerá, teu poder jamais terá fim, porque o Pai te deu um nome sobre todos. O domínio está em suas mãos, tua vontade prevalecerá, teu poder jamais terá fim, porque o Pai te deu um nome sobre todos. E juntos como igreja nós clamamos: vem queimar de novo os nossos corações, deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez, deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez, deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez. O Espírito e a noiva clamam: vem, aviva-nos, aviva-nos. O Espírito e a noiva clamam: vem, aviva-nos, aviva-nos. O Espírito e a noiva clamam: vem, aviva-nos, aviva-nos. O Espírito e
a noiva clamam vem. Oh, queremos queimar outra vez, queremos viver novamente, nos arrepender outra vez, nos aceite só mais uma vez, queremos queimar outra vez, queremos viver novamente, nos arrepender outra vez, nos aceite só mais uma vez, deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez, deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez, deixa a glória descer, clame isso, deixa a glória descer outra vez, deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez, deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez, deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez, o Espírito e a noiva clamam vem, aviva-nos, aviva-nos, o Espírito e a noiva clamam vem, aviva-nos, aviva-nos, o Espírito e a noiva clamam vem, aviva-nos, aviva-nos, o Espírito e a noiva clamam vem, queremos queimar outra vez, queremos viver novamente, nos arrepender outra vez, nos aceite só mais uma vez, queremos queimar outra vez, queremos viver novamente, nos arrepender outra vez, nos aceite só mais uma vez, batiza-nos com lágrimas, batiza-nos com espírito quebrantado, batiza-nos com fogo de novo, batiza-nos com lágrimas, batiza-nos com espírito quebrantado, batiza-nos com fogo de novo. Deixa a tua glória descer, Senhor, invade os lares com a tua glória e quebranta os nossos corações e leva o nosso coração a se arrepender por não te buscar como nós podemos, por não te buscar como nós devemos. Sabe, eu tenho aprendido que você só pode permanecer um determinado tempo sem comer e sem se alimentar. Talvez 40 dias, 50 dias. E após isso, certamente, você morrerá. Se você passar mais de alguns dias sem beber, você também certamente morrerá. Algumas vezes as pessoas adoecem, e quando elas adoecem, elas não se alimentam, porque não têm fome.
E os médicos têm que fazer coisas especiais para fazer com que essas pessoas se alimentem. Porque eu e você, todos nós sabemos, se nós não nos alimentarmos e não bebermos, nós não podemos permanecer vivos. A mesma coisa acontece no nosso espírito. Os nossos espíritos precisam ser alimentados. Aleluia! Se nós, como filhos de Deus, se nós nascemos de novo, a Bíblia diz que nós não vivemos somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Aleluia! E nós estamos aqui para ministrar a palavra. Onde estão os sedentos? Onde estão os famintos? Eu não sei você, eu tenho sede e fome pela presença de Deus. Eu quero comer não do pão e não da água. Eu quero comer do pão que vem do céu, o maná, que alimenta o meu espírito, e a água do espírito, para ficar encharcado nesse tempo de deserto, nesse tempo de tribulações, nesse tempo de isolamento. Aleluia! Queremos queimar outra vez, queremos viver novamente, nos arrepender outra vez, nos aceite só mais uma vez. Queremos queimar outra vez, queremos viver novamente, nos arrepender outra vez, nos aceite só mais uma vez. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por mais esse tempo de adoração na presença dEle. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora abrir as nossas Bíblias e vamos falar acerca da volta de Cristo. Que assunto pertinente para esse tempo, para esse momento que nós estamos vivendo. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de João, capítulo 6, verso 39 em diante. Eu quero ler o verso 39, o verso 40, 44 e 54. Amém? Você está com sua Bíblia em suas mãos? Então vamos ler esta palavra. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, aleluia, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Lá no mesmo Evangelho de João, capítulo 11, verso 24, diz assim:
Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Sabe, queridos, há vários pontos conflitantes entre nós como cristãos com relação à maneira de se interpretar as afirmações bíblicas sobre o final da era da igreja e os eventos que virão subsequentes. Nós chamamos esse estudo de escatologia, que provém da palavra grega schatos, que é traduzida por últimos dias, ou tempo final, em nossas Bíblias. 5 vezes no Evangelho de João, Jesus usa esta palavra com relação à ressurreição dos justos mortos. Acabamos de ler, mas eu quero ler mais um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 5, 15, verso 25. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, que diz assim: em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, aleluia, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos antes de Atos dos Apóstolos, vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu quero embasar aquilo que nós iremos ministrar nesta noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, diz assim: aleluia, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Agora vamos lá para Atos capítulo 2. Atos 2, verso 16 e 17, é um texto bem útil para nós. Diz assim a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 16 e 17, que diz assim: mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos, e sobre os meus servos eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, nós ouvimos aqui as palavras de Pedro. Pedro, não eu Pedro, o apóstolo Pedro. Ele disse que as profecias de Joel
com relação aos enxatos, ou seja, com relação às promessas, estavam começando a se cumprir quando o Espírito foi derramado no cenáculo 50 dias após a crucificação de Jesus. E no contexto mais amplo, então os últimos dias começarão no Pentecostes. E a maioria das pessoas acreditam que os últimos dias terminam quando Jesus voltar novamente à terra. E os seguintes versículos englobam a maioria dos 9 eventos associados com os últimos dias. A palavra fala que a proeminência, ou seja, ao som da trombeta, se deveria ser observado. O último festival celebrado por Israel a cada ano, no final da sua estação de colheita, a festa dos tabernáculos começava com o tocar das trombetas. Está lá em Levítico capítulo 23, versículo 24, não precisa abrir, Números 29, verso 1. E esse festival e essas festas era um quadro vivo, profético, que retratava os últimos dias da era da igreja. Eu quero compartilhar com você nesta noite algumas coisas que acontecerão. Quando nós lemos nesse texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15, diz assim: dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, o que estamos vivos e permanecemos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. É interessante que, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia diz que o próprio Senhor descerá do céu com um grito, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. E eis que mostro um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num piscar de olhos, na última trombeta, pois a trombeta tocará. Louvado seja o nome do Senhor. Adorado seja o nome do Senhor. Sabe, esse texto fala que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Fala que os vivos serão transformados. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 e 52. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve grandes vozes no céu, dizendo... Vamos agora lá para Apocalipse, capítulo 15. Queria que você abrisse. Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, perdoe, verso 15. Isso que nós, ao verso 18.
E o sétimo anjo soou, e houve grandes vozes no céu, dizendo: os reinos desse mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre. E os 24 anciões que estavam assentados diante de Deus, em seus assentos, prostraram-se sobre as suas faces e adoraram a Deus, dizendo: a ti damos graças, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e eras e hás de vir, porque tomaste para ti teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e é chegada a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e para que tu deis recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e àqueles que temem o teu nome, pequenos e grandes, para que destruas os que destroem a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo reinará. As nações ficam iradas, iraram-se as nações. E a Bíblia fala nesse texto: e veio a tua ira, a ira de Deus. O tempo dos mortos, para que eles sejam julgados. E os galardões dados, a fim de dares o galardão aos teus servos, os profetas e os santos, e os que temem o teu nome, pequenos e grandes. Há 9 processos que nós estamos compartilhando com você nesta noite acerca da vinda de Cristo. E aqui no verso 18 diz assim: os pecadores destruídos, para destruírem os que destroem a terra. Essas 9 coisas são os eventos principais que acompanham a consumação da era da igreja e a vinda da era milenarista, ou seja, a vinda do reino de Deus. Sabe, nós sabemos que há várias Bíblias que trazem interpretações escatológicas, mas ao estudarmos o Novo Testamento, nós percebemos a curiosidade dos discípulos de Jesus com relação aos tempos finais. Eles tinham curiosidade. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 1 ao verso 3, diz assim: e Jesus, saindo, partiu do templo, e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhe disse: não vedes todas essas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: fiquem atentos, para que nenhum homem vos engane. Fique atento, para que nenhum homem vos engane.
Sabe, e a parte mais importante da resposta de Jesus a essa pergunta, a essa indagação, está lá no próximo capítulo 24, verso 14. Essa é a parte mais importante desta pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. E ele diz aqui no capítulo 24, verso 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. A palavra grega traduzida aqui por nações é etnos, ou seja, os grupos étnicos não judaicos, ou seja, os gentios. Sabe, nós podemos traduzir também como gentios, pagãos, nações, nação, povos. É interessante que eu acho mais tremendo em Jesus Cristo é que ele era consistente em tentar desviar o interesse dos seus discípulos do doce porvir para o carente presente. Aleluia. Em Atos capítulo 1, lemos sobre a tentativa de Jesus de preparar os apóstolos para a tarefa à frente deles, ou seja, a evangelização do mundo. E ele lhes deu instruções sobre o recebimento do poder do Espírito. E qual foi a resposta deles? Exatamente como a maioria dos líderes de igreja, eles tiveram uma resposta escatológica, estavam poucos interessados na responsabilidade do presente. Observe que lá no livro de Atos capítulo 1, verso 6 ao verso 8, diz assim: portanto, aqueles que se haviam reunidos perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até a última parte da terra. Então Jesus, ele estava consistente em desviar o interesse dos seus discípulos num doce porvir, e sim no carente presente. O que é que nós vamos fazer? Como nós vamos agir? Olha, por que vocês estão tão preocupados em saber quando chegar o tempo do fim? Em vez de vocês procurarem saber quando será o tempo do fim, eu derramarei sobre vós o meu Espírito, para que vocês saiam e preguem a palavra de Deus. Faça a minha obra. Vão a todos os confins da terra, preguem, aleluia, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria. Esse é o grande propósito. Por isso que eu derramarei do meu Espírito sobre vocês.
como Jesus é sábio. Você está ouvindo isso? Em vez de procurar saber quando será o tempo do fim, pregue a palavra de Deus. E eu vou te dizer algo. Esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento que a igreja precisa se levantar em autoridade, em poder, em graça. Para que unção? Para que poder de Deus? Para você se encher? Para você se inchar? Não! O poder de Deus é para você ir aos perdidos e pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi muito educado e sábio com seus discípulos. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu em seu próprio poder. Mas recebereis poder, aleluia! Depois que o Espírito Santo vier sobre vós, e aí sim sereis minhas testemunhas. Serão testemunhas para mim, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Na realidade, a resposta de Jesus foi uma repreensão branda aos seus discípulos. Sabe por quê? Porque a curiosidade deles era uma curiosidade carnal. Carnal. Eles queriam saber em relação ao futuro deles. Eles queriam saber em relação ao que será o futuro deles. E a apatia deles com relação ao atual programa de Deus para a era da igreja. Sabe, queridos, não vos pertence saber o tempo ou as estações. Um assunto sério estava diante deles. Eles deveriam ser testemunhas, que no grego significa mártires. A Ele, até, aleluia, até os confins da terra. É óbvio que Jesus tinha muito mais interesse na salvação atual dos perdidos do que no estímulo da curiosidade carnal com relação ao futuro. Ou seja, a escatologia. Você está aí comigo? Você líder de CE, líder de treinamento, pastor, pastora, líderes de igreja. Você que está nos ouvindo e nos assistindo nesta noite pelo nosso canal de YouTube. Eu quero te dizer algo nesta noite. Jesus não quer que o líder de igreja desenvolva uma ênfase e interesse indevidos
ao tentar delinear os detalhes dos últimos dias. E é bem melhor, aleluia, que você esteja tratando dos negócios do seu Pai. Oh glória! Lucas capítulo 2, verso 49. E eu lhes disse: porque procuraste por mim, não sabeis que eu devo estar sobre os negócios do meu Pai? Para de querer saber quando chegará o tempo do fim. Cuida dos negócios do Senhor, faz a obra de Deus, ganha vida, vai aos perdidos. Como o apóstolo Paulo declarou em Romanos 15, verso 20: vai pregar o evangelho, aleluia, onde Cristo ainda não foi anunciado. É isso que você precisa fazer esses dias. Ah, pastor, o fim do mundo está chegando, olha aí as pandemias, meu Deus, será que Jesus está vindo? Para! Começa a ganhar vidas, começa a cuidar dos negócios do Pai, vai fazer a obra de Deus, porque o fim pertence ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos começando uma série de estudos acerca da volta de Cristo. Eu imagino que você, ao entrar no YouTube, imaginou que eu ia pregar escatologia, eu ia pregar teologicamente. Falarei sobre isso sim. Mas eu vim aqui dar um recado para você nesta noite. O que acontecerá quando terminar esse período de isolamento? Como as pessoas estarão? Aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que estão trancafiados, que usavam suas angústias, seus traumas, seus ressentimentos, indo para os bares, motéis, farras. Você sabe muito bem que Fortaleza é uma cidade extremamente promíscua, mas eu declaro que é Fortaleza do Senhor. E essas pessoas que não podem mais sair de casa, você já conseguiu imaginar como elas estão nesse momento? Sem poder se divertir, sem poder transferir as suas lutas, suas dificuldades para a bebida, para tantas outras coisas que o mundo está aí oferecendo. Eu tenho certeza que quando terminar esse isolamento, é chegada a hora, e nós temos pregado aqui sobre isso, de um avivamento genuíno, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, onde nós vamos como igreja, sairmos às ruas, sairmos às praças, buscarmos esses, que por um momento
tiveram que parar, largar estudos, trabalhos, para focar em sua vida, em sua casa, em sua família, em seu casamento, em seus filhos. Como essas pessoas estão que não conhecem o Senhor, que não teve uma experiência com o Senhor. Eu quero declarar o nome de Jesus: é hora da igreja avançar e conquistar. É hora da igreja sair das quatro paredes. E nós temos clamado, nós temos orado. E eu creio que após esse isolamento, nós sairemos fortes, nós sairemos fortalecidos, preparados, prontos para alcançar os perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou parar por aqui. Eu quero deixar você com gostinho de quero mais. Eu tenho muito a falar com você acerca da vinda de Cristo. Mas eu quero me ater a esses 9 pontos. E trazendo verdadeiramente nesta noite o entendimento de que mais importante do que saber quando Jesus virá, é nesse momento nós cuidarmos dos negócios do Pai, estarmos ativos como igreja, estarmos verdadeiramente fazendo a obra prevalecente, clamando e orando pelo avivamento, porque Ele virá. E o avivamento não virá debaixo de circunstâncias favoráveis. O avivamento virá em meio às dores, em meio às pandemias, em meio às pragas, onde o povo olhará para um lado e para outro e não verá outra saída a não ser buscar o Senhor. Vamos adorar, Pedro. Eu convido você que está aí a ficar em pé onde você está. Você que participa do FDR, você que tem estado frio, você que tem abandonado a obra, você que não teve ainda experiência com o Senhor está te chamando nesta noite. Vem, meu filho, vem, minha filha. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez, e se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, e como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. E mostra pra essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. E vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, aviva-nos,
aviva no Senhor, e fere meu coração com a ferida de fome por ti, e fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha e fere meu coração, e fere meu coração com a ferida de fome por ti, e fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, e eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Onde estão os mártires? Onde estão as testemunhas para Ele nesses dias? Que o Senhor levante uma geração poderosa, uma geração que em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às batalhas, não retrocederão, mas avançarão para pregar o Evangelho do Reino a todas as nações. Que seja você reconstrutor, você reconstrutora, você que conhece o Senhor, onde você estiver, receba essa palavra, aleluia. É isso que nós como igreja precisamos fazer, e não perguntarmos quando, mas o que nós vamos fazer. Nesse tempo que se chama hoje, agora, nesse momento, quando terminar esse tempo de confinamento, pega a trombeta e comece a tocar e declarar: chegou o avivamento, chegou o avivamento, chegou a era da igreja para conquistarmos os perdidos, aqueles que têm fome e sede, aleluia, de pão, de água, mas faremos com que eles tenham fome e sede de justiça. Que você seja edificado por essa palavra, por esse FDR. Que Deus abençoe a tua vida, e que o Senhor te faça um mártir nesse tempo, nessa geração que se chama hoje. Deus te abençoe no nome